Então, gente, continuando aqui, a gente tem o quê? Que o exemplo da paridade de poder de compra é basicamente esse. Mas, como eu falei, normalmente não se considera propriamente essa ideia de cesta de bens. O que se considera é a taxa de inflação, né? Então, por exemplo, agora esse exemplo vai ficar mais interessante, talvez você não goste do número que você vai ver, você vai achar estranho, algo indevido, errado de ser feito, mas é feito, né? Como a gente vai ver. A gente tem o quê? Que temos a taxa nominal de câmbio. Vamos dizer que $1 seja R$5. A gente quer achar a taxa real de câmbio. É a quantia que a gente já viu no slide anterior. O ideal é considerar taxa real de câmbio é igual a taxa nominal vezes o diferencial de preços entre os países. Mas para ver o diferencial de preços tem que ter a cesta de bens que eu citei no slide anterior. E é difícil definir essa cesta, né? Então, não se considera o nível de preços de um país ou de outro. Se vê a variação dos preços. E a variação dos preços, basicamente, é a inflação, né? Se considera normalmente como sendo a inflação. Então, para se calcular a taxa real de câmbio, é igual à taxa nominal, que multiplica o diferencial da variação dos preços, né? Então, por exemplo, a taxa nominal de câmbio no Brasil acabou em 31 de dezembro de 2019, por um acaso, eu estou pegando essa data, poderia pegar outra data qualquer, esse é um problema, mais um problema para se calcular a taxa real de câmbio, né? Você tem que definir qual é a data base para considerar a taxa nominal de câmbio, né? Mas, enfim, a taxa nominal de câmbio, a cotação final em 31 de dezembro de 2019, $1 valia R$4. Mas, devido à situação aí de pandemia, de coronavírus que deu aí, né, crise econômica, acabou que o dólar no Brasil disparou. Em 30 de abril, eu até comentei, né, eu estou gravando esse vídeo em 8 de maio. Hoje o dólar está na faixa de 5,70, então já aumentou mais ainda. Mas em 30 de abril, o dólar estava em 5,42, ou seja, em 4 meses o dólar, nominalmente falando, foi de R$4 para 5,42. E depois dessa data ele subiu mais ainda. Mas, e daí que a gente tem o problema, então, da taxa nominal e real de câmbio. Para fazer comparações internacionais, há quem diga que considerar a taxa nominal de câmbio está errado, tem que considerar a taxa real de câmbio. Então, a gente não pode olhar a taxa nominal em 31 de dezembro, nem a taxa nominal em 30 de abril. Tem que olhar a taxa real. Para olhar a taxa real de câmbio, a gente tem que considerar a inflação nos diferentes países. Então, vamos dizer que a inflação nos Estados Unidos, nesse período aí de 4 meses, tenha sido de 0,4%. Eu estou fazendo uma aproximação. A inflação nos Estados Unidos está na faixa do 1,5% ao ano, então em 4 meses eu estou botando aí na faixa de 0,4%. Já a inflação doméstica, o PID, é na casa de 1%. Também peguei uma estimativa. A inflação no Brasil está na casa dos 3,3% ao ano, agora no início de 2020 está nesse nível recorde histórico de mínima, né? Então, em 4 meses, aproximadamente, a inflação ficou em torno de 1%. Estou também arredondando esses números, né? Mas sendo assim, com base nessas inflações e na diferença dessas inflações, a gente tem o quê? Que a taxa real de câmbio em 30 de abril seria 3,97 e não 5,42. $1 nominalmente em 30 de abril vale 5,42. Em 31 de dezembro de 2019 valia R$4. Ele deu uma disparada, aumentou mais de 30%. Nominalmente falando, mas realmente o que é para ser considerado seria uma queda da taxa de câmbio. E qual a razão de considerar essa taxa real de câmbio? É só para a gente mensurar, comparar o diferencial de renda entre os países, entre pessoas e entre os países inteiros, né? O PIB dos diferentes países. Embora o dólar tenha disparado, subiu mais de 30% em 4 meses, os preços no Brasil não dispararam. A inflação eu estou considerando aí na casa de 1%. Então os preços aumentaram relativamente
quase nada, enquanto o dólar mais do que disparou, né? 35%. Depois desse 5,40 ele ainda foi a 5,80, né? Ontem o dólar chegou a 5,80, se não me engano, em 7 de maio. Mas então nós temos aí a ideia da taxa nominal e taxa real. Ao se comparar a renda de pessoas em diferentes países e o PIB de diferentes países, em vez de considerar a taxa nominal de câmbio, a gente considera a taxa real de câmbio. Essa é a razão de se considerar a taxa real de câmbio, uma das razões. Outra é a gente ver o quão caro ou barato está um país em relação a outros. Então, por exemplo, dizer que a taxa nominal de câmbio no Brasil disparou de 4 para 5,42, embora a taxa real de câmbio tenha se mantido estável, isso quer dizer que o Brasil está barato para o estrangeiro. Então, a rigor é para o Brasil, por exemplo, exportar muito, receber muito turista, porque o Brasil está barato. Realmente a taxa de câmbio é menor do que o valor que indica a taxa nominal de câmbio. Então é vantajoso para quem tem dólar no bolso vir gastar esse dólar no Brasil. Se o dólar nominal tivesse desabado, reduzido o valor, digamos caído a R$2, então o Brasil estaria caro. Por quê? Porque a taxa real de câmbio seria de 3,97. Isso seria motivo para brasileiro viajar para o estrangeiro, o Brasil importar muita produção do estrangeiro e coisas do tipo, tá certo? Mas enfim, calcular a taxa real de câmbio de fato é questão de discussão. Você tem que ter uma metodologia rigorosa e mantê-la ao longo do tempo. Você tem que definir qual é a taxa base de câmbio, a data da taxa base de câmbio, da taxa de câmbio, né? A data base que você vai utilizar como para a taxa de câmbio que você vai taxa nominal de câmbio que você vai corrigir ao longo do tempo. Ou pensando em termos de cesta de bens, você vai ter que considerar qual cesta vai ter que definir que cesta a ser considerada, né? Mas enfim, temos isso. E referente a esse assunto, tem só uma observação interessante, curiosa, né? Que é o que? Tem gente, que é a revista The Economist, nesse sentido de definir qual é a cesta de bens a ser considerada ou a data a ser considerada para calcular uma taxa real de câmbio. A revista inglesa The Economist, ela criou um relativamente famoso índice Big Mac, que parece brincadeira, parece sarcasmo, ridículo, mas ele tem mais sentido do que parece, né? É claro que ninguém vai usar isso em contratos financeiros, mas embora não utilize isso em contratos financeiros, isso está na lógica do que eu falei. Você definir a cesta de bens a ser considerada. E tem que ser o mesmo produto em diferentes países. A única coisa que muda seja o preço dos bens, né? Então, a revista The Economist criou o índice Big Mac. Então, Big Mac é o produto da McDonald's, é mundialmente negociado, tem Big Mac nos Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra, na África, na Ásia, e o produto é basicamente o mesmo: 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim, né? E é assim nos Estados Unidos e é assim no Brasil. Você come um Big Mac no Rio de Janeiro, um Big Mac em Porto Alegre, um Big Mac em Nova York. A diferença se nenhuma, é muito pequena, né, desprezível. A única diferença é o preço. Então, a revista The Economist considera os diferentes preços cobrados pela McDonald's. A revista The Economist considera os diferentes preços cobrados pelo McDonald's em diferentes países do mundo pelo seu Big Mac, e vê essa diferença, compara essa diferença com a taxa nominal de câmbio. Então, por exemplo, ali, aqui na esquerda nós temos uma coluna que indica, eles indicam diversos diferentes países aí, né? A moeda de diversos diferentes países. E com base no índice Big Mac, a The Economist indica que país tem a sua moeda valorizada ou desvalorizada. Então, aí, se eu não me engano, em janeiro de 2020, a imensa maioria dos países do mundo
tinha sua moeda desvalorizada em relação ao dólar americano, basicamente porque o Big Mac nos Estados Unidos estava mais caro do que no resto do mundo, o que indicaria aproximadamente que os preços nos Estados Unidos são ou estão mais caros do que no resto do mundo, né? Então, por exemplo, se olhar nessa coluna aí, você vai ver que o Brasil aparece logo ali no começo. Tem Suíça e Noruega, tem moeda valorizada. Aí os Estados Unidos é a referência. Então ele não está nem mais valorizado nem desvalorizado. O dólar é a referência. Mas aí depois você tem Suécia, Canadá, Israel e Brasil. O Brasil, em janeiro de 2020, pelo índice Big Mac, a nossa taxa de câmbio, o real brasileiro, estava 15% mais barato do que deveria. O dólar estaria caro no Brasil se a gente considerar o diferencial de preços do Big Mac nos Estados Unidos e no Brasil, né? E aí tem um texto aqui no lado da direita, tem 2 gráficos, entre eles tem um textozinho, né? Bota lá, um Big Mac custa na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha, 3 libras e 39 e 5 dólares e 67 nos Estados Unidos. Isso implica uma taxa de câmbio de 0,60. Então a libra, o dólar vale equivalente a 0,6 libras, sendo que no mercado um dólar é negociado por 0,77. Está lá, a diferença entre essa taxa de câmbio de 0,6 e a atual taxa de câmbio de 0,77 sugere que a libra esterlina está desvalorizada em 22%. Isso para a Inglaterra, para o Brasil seria 15%, tá certo? Mas enfim, não quero perder muito tempo aqui falando de Big Mac, né? Primeiro porque me dá fome, segundo porque algumas pessoas podem achar ridículo, mas há que se entender, é a ideia da paridade do poder de compra. E não sendo o Big Mac, que outro produto você utiliza para medir o diferencial de preços entre os diferentes países? Vai ter que selecionar. Então o Big Mac acaba sendo um bom representante do tipo. Pode pegar Coca-Cola, vamos ver quanto que a Coca-Cola cobra uma garrafa de 2 litros nos Estados Unidos e quanto que é uma garrafa de 2 litros no Brasil, né? Considerando esse texto aí que consta na página, a fonte está embaixo, né? Só clicar aí no The Economist e fazer as mudanças, as alterações, né? Eles indicam várias outras moedas, você pode tomar como referência e períodos. Mas, por exemplo, atualmente no Brasil, a gente está comprando, tem promoção aí do Big Mac, que você compra 2 Big Macs por R$ 14,90. Então, se você considerar a taxa de câmbio de R$1, $1 igual a R$5, e esse preço que a The Economist informa aí para o Big Mac nos Estados Unidos, então se um Big Mac nos Estados Unidos custa $5,67, se cada dólar vale R$5, então um Big Mac nos Estados Unidos em reais vale o equivalente a R$28. Só que com R$28 você come quase 4 Big Macs no Brasil. Então, o dólar no Brasil vale muito mais do que nos Estados Unidos, né? Ou seja, o poder de compra do dólar nos Estados Unidos é menor do que no Brasil. Então, se o americano ganha mais dólares, isso tem que ser ajustado pelo diferencial de preços entre os países. Temos que considerar a taxa real de câmbio para comparar a renda entre diferentes pessoas de diferentes países e o PIB de diferentes países, tá? Mas, enfim, para concluir esse assunto de paridade poder de compra, aqui a gente tem uma tabela com alguns países selecionados, né? Temos o PIB ajustado pela paridade poder de compra de alguns países selecionados em 2018. E essa tabela aí eu tirei ali do Banco Mundial, tá ali a fonte ali embaixo, né? Então a gente tem que os Estados Unidos, tomando o dólar como referência, o PIB americano em 2018 foi de 20 trilhões e 500 bilhões de dólares. Aí o PIB ajustado pela paridade poder de compra não tem nem sentido. O nível médio de preço nos Estados Unidos é igual ao nível médio de preço dos Estados Unidos, né? A gente tem que pegar o nível de preço de um país estrangeiro, comparar os Estados Unidos com ele mesmo, o diferencial de preço vai ser 1.
O preço dele é igual ao preço dele. Mas se a gente olhar outros países, por exemplo, a China, se a gente pegar o PIB chinês em moeda chinesa e dividir pela taxa nominal de câmbio, a gente teria que o PIB chinês seria de 13 trilhões de dólares. Mas se considerar a taxa real de câmbio, o PIB chinês é 25 trilhões de dólares. Ou seja, o dólar na China vale mais do que nos Estados Unidos. Um chinês que ganha $1.000, o equivalente a $1.000 na China, em moeda chinesa, ele é capaz de comprar mais da China do que um americano que ganha $1.000 nos Estados Unidos. E temos outros países aí, né? 2 países que eu gosto de chamar a atenção, 3 países. Um é a Índia. Olha na coluna do PIB, tem o PIB de 2 trilhões e 700 bilhões, o PIB nominal. É o PIB da Índia. Se você olhar o PIB real da Índia, ela, pela paridade poder de compra, o PIB real da Índia vai a 10 trilhões e 500 bilhões, mais do que triplica, né? Porque a Índia, então, lá o dólar é muito mais valioso, né? O PIB do Brasil também, logo embaixo, que eu marquei em azul ali, nosso PIB em dólar foi estimado em 1 trilhão e 868 bilhões, mas isso considerando o PIB, a taxa de câmbio nominal. Se olhar a taxa de câmbio real, o nosso PIB é maior do que esse 1 trilhão e 800 bilhões. Por quê? Porque o dólar aqui está muito valorizado. Nominalmente falando, ele está muito valorizado, está muito caro o dólar para nós brasileiros, né? Foi a tabela que eu indiquei antes, né? O taxa nominal de câmbio está 5,40, mas a taxa real seria 3,97, né? Então o dólar aqui está muito caro para nós brasileiros. E um último que eu gosto de chamar a atenção é o penúltimo país ali, Paquistão. Nominalmente falando, ele tem um PIB de 315 bilhões de dólares, mas realmente ele também tem um PIB várias vezes superior, mais do que o triplo. É 1 trilhão e 181 bilhões de dólares, tá? Mas enfim, não vou cobrar esses números na prova, lógico, isso aí é só uma exemplificação do que é PIB e PIB ajustado pela paridade poder de compra. E paridade poder de compra a gente vai voltar a falar daqui a pouco, tá? Mas valeu então, fica por aqui, tchau.